que eu acredito, assim, que é uma falha do sistema de ensino brasileiro, tá? Eu acho que não só a engenharia civil, mas diversos cursos estão extremamente defasados com relação ao que estão ensinando, com relação a toda essa estrutura de ensino que a gente tem, tá? Então, parece que os cursos não foram acompanhando a evolução tecnológica do mundo. Então, Exatamente. parece que, tipo, as normas, às vezes tem normas que a gente tem que são normas de 1970, de 1980, então parece que essa atualização ela não foi necessária, entendeu? A atualização dos currículos das faculdades não acompanhou o avanço tecnológico de diversos setores. Bom, dito isso, eu vejo sim que na engenharia civil se limita muito a função do convencional, os sistemas convencionais, e eu entendo que também a faculdade tem a obrigação de ensinar uma profissão e o técnico depois que tem a obrigação de ir atrás de conhecimentos diferentes e tudo mais. Bom, mas também acho que deveria sim haver uma atualização e que os universitários, né, deveriam ter contato com outros tipos de construção, outros tipos de sistema, não somente sistemas construtivos, mas sistemas de execução de pontes, de outros tipos de técnica que são utilizadas hoje no nosso meio profissional, certo? Bom, baseado nisso, e vendo essa necessidade absurda, eu vejo assim, eu sinto a necessidade, senti a necessidade de conseguir expor esse meu conhecimento de alguma maneira e de colocar ele em algum lugar e não sabia como fazer isso. Então, já faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu venho trabalhando no desenvolvimento de um curso que é focado para ensinar, né, universitários e profissionais da engenharia e da arquitetura a aprender a trabalhar com steel frame assim, para ter o contato mesmo e fazer com que eles tenham essa transição do não saber nada até o poder oferecer para o cliente completa dentro desse curso, tá? Então, a apresentação que eu vou mostrar para vocês hoje é uma aula, é a segunda aula desse curso, que é uma aula introdutória, certo? Que contextualiza não só o steel frame, mas a construção em aço, né? E existe uma transição aí que vem desde os sistemas que utilizavam madeira, etc., até chegar no aço. Também explica por que a matriz construtiva do Brasil hoje é totalmente voltada para o concreto e para a alvenaria e não para sistemas estruturados em aço como o resto do mundo todo. E isso eu não estou falando de residências, eu estou falando de prédios, de arranha-céus de 120 andares que são todos estruturados em aço. E aqui no Brasil a gente teve uma cultura que foi para um outro lado, em função de alguns eventos que também vão estar presentes nessa apresentação. E também, não menos importante que isso, eu não acho que a industrialização da construção, que é o que a gente está falando, no momento que a gente fala da utilização do aço na construção, a industrialização da construção, ela abre diversas oportunidades de mercado para quem opta, né, por entender mais a respeito desses sistemas inovadores e sistemas construtivos que estão ganhando muita força no mercado. Então, a gente não está falando só de construção, a gente está falando de eficiência energética, de sistemas de isolamento térmico, de sistemas de revestimento de fachadas, de atualização de prédios antigos. Então, são dezenas de oportunidades que se abrem para vocês que vão se formar agora e que eu também vou fazer questão de mostrar aqui para vocês, pelo menos algumas delas, que com certeza vocês podem ganhar muita grana se optarem por ir para esse lado aí. E, bom, deu de resenha, né? Vou mostrar a apresentação para vocês aí, vamos lá. Deixa eu botar minha tela aqui para apresentar. Quem tiver dúvida aí no final, eu vou tentar ser rápido nisso, tá? Para a gente poder trocar mais ideia no fim, quem tiver dúvida aí. E vamos tocar o barco. Uma janela, tela inteira, vamos lá. Eu acho que tem que ser a tela inteira, né? Isso, eu fechei aqui só porque como eu tô com um bebê em casa, então daqui a pouco tu vai escutar um chorinho. Então eu vou fechar o microfone, qualquer coisa eu pode me chamar que eu abro aqui. Tá bem. Vamos lá. Bom, rapaziada, então é o seguinte,
Eu acho que essa foi a primeira pergunta que eu me fiz, né, no momento que eu tive o primeiro contato com o sistema construtivo, que não era aquilo que eu estava acostumado a ver no meu dia a dia de trabalho, depois de 3 anos fazendo estágio em diversas construtoras. Então, cara, de onde é que vem isso, né? De onde é que surgiu esse sistema? De onde é que surgiu esses métodos construtivos? Por que que hoje no Brasil não são utilizados, ou por que que eles são menos utilizados? Então, essas foram perguntas que surgiram. Então, pô, cara, de onde é que surgiu esse negócio, cara? De onde é que vem isso? E, então, vou contar uma história para vocês, né, para conseguir contextualizar e mostrar para vocês o porquê que a gente chegou hoje no ponto que chegou e quais são as oportunidades que se abrem a partir disso, beleza? Então, vamos embora. Então, essa aula 2, tá? Ela é uma aula introdutória do curso que eu estou montando e ela contextualiza, né, exatamente essa questão, né? Da onde surgiu, como que o mundo hoje funciona e quais as possibilidades de negócio hoje que a gente tem no Brasil voltado para a inovação da construção com esses métodos construtivos inovadores, né, que a gente chama, que apesar de serem utilizados há bastante tempo, aqui ainda são sistemas inovadores. Então, essa história, né, ela se inicia pelos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos, por volta do ano 1500, né, quando o país foi descoberto, pelas imigrações que ocorreram lá, né, o material que era mais abundante naquele período e a modernização dos sistemas, né, e das máquinas e das indústrias que possibilitaram essa transformação que eu vou explicar para vocês agora de uma maneira mais detalhada, beleza? Então, galera, só para vocês terem uma noção, a madeira, ela faz parte da matriz construtiva dos Estados Unidos desde a descoberta deles, e muito provavelmente antes, já com os índios que habitavam aquela região lá, porque a madeira era o material mais abundante e simples, né, de ser manipulado para se construir habitações, certo? Então a madeira ela é extremamente importante nesse contexto, né, da industrialização da construção, porque foi através dela que tudo começou. Então, né, a gente pode dizer que os Estados Unidos é o grande berço da construção industrializada, né? Foi onde surgiram as primeiras obras, né, com sistemas eficientes, né, que utilizam tanto madeira quanto aço para a construção de casas, edifícios, arranha-céus, pontes e etc. Então, a gente tem, após esse período da descoberta, né, de 1500, por aí, a Europa, cara, andava num problema muito sério, né, de guerras, conflitos religiosos, etc. Muita gente sendo perseguida, né, em função das suas escolhas e tal, e a Europa estava literalmente num colapso total. Baseado nisso, né, as pessoas começaram a ir embora e se mudar para os Estados Unidos, que era um país que estava começando, que estava pujante e que estava demandando, necessitava de pessoas, né, para ir lá povoar o país e disseminar e fazer com que o país crescesse, né? Então, eles estavam recebendo muito bem esses imigrantes. Só que isso desencadeou um movimento imigratório gigantesco, né? Então, muitas, milhares e milhares e milhares de pessoas chegavam lá diariamente e essas pessoas não tinham uma moradia. Elas precisavam morar em algum lugar, só que a capacidade construtiva do país era muito menor do que a quantidade de pessoas que chegavam, ou seja, não tinha casa para todo mundo, né? Não tinha habitação para todo mundo. Então, as pessoas começaram a se virar e buscar maneiras de resolver isso, certo? Bom, aqui é só para vocês terem uma noção de um navio imigratório, né, chegando nos Estados Unidos, e aqui ao lado também uma foto que ilustra como que era a sala de registro, né? Essas pessoas chegavam, tipo, passar por uma sala de registro para o pessoal lá identificar, né, registrar que a pessoa está chegando no país, né, até para ter um controle, né, populacional disso tudo.
Então, só para vocês terem uma noção do volume de pessoas que nós estamos falando, certo? Então, né, cara, toda essa gente chegando, todo mundo precisava de um lugar para morar, só que, né, eles tinham que se virar porque não existia mão de obra para construir para todo mundo. Então, a madeira, naquele caso, era o material mais abundante na natureza, de mais fácil acesso, barato, durável, fácil de ser manipulado e, teoricamente, simples de ser construído também. Então, tipo, empiricamente, a gente consegue trabalhar com a madeira e consegue fazer uma casa na árvore, a gente consegue fazer né, a manipulação dela a nosso favor de uma maneira simples, com ferramentas simples. Então, eles começaram a usar muita madeira para fazer suas casas, para fazer suas construções, de maneira empírica também, ou seja, o cara podia ser, sei lá, um açougueiro lá, ele, cara, eu vou lá, vou cortar uma árvore e vou fazer minha casa, beleza, o cara conseguia fazer, entendeu? Então eles começaram a utilizar muita madeira para construir suas habitações. Aqui são alguns exemplos de algumas casas, isso aqui a gente está falando de 1800, né, 1880 aproximadamente, 1800 aqui do lado também. Então aqui são duas casas que são de madeira, com toras, né, só para vocês verem mais ou menos do que eu estou falando, né, dessa simplicidade na manipulação da madeira e por que ela era tão utilizada nessa época, beleza? Então, o que acontece nesse período? Meados de 1900, né, lá por 1900, por aí, final de 1800, início de 1900, a gente tem o período da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela só vou desligar meu WhatsApp aqui, gente, que tá pitando aqui esse negócio. Só um minuto. Aí, deu. E então a gente tem, né, no final dos anos 1800, início dos anos 1900, a gente tem a Revolução Industrial que aperfeiçoa os métodos de corte, né, de diversos materiais, né, e de manipulação de diversos materiais também. Então a Revolução Industrial, ela foi fundamental nesse processo de evolução na utilização dos materiais, ou seja, ela possibilitou que a madeira fosse cortada em diversas seções diferentes. Eles conseguiam fazer tábua, fazer sarrafo, fazer vigas de madeira. Então, a Revolução Industrial permitiu que a madeira fosse comercializada em diversas seções. Então, isso fez com que o material fosse mais racionalizado, ou seja, que a gente tivesse vamos dizer assim, uma madeira, em vez de me dar uma tora lá, me dava 50 sarrafos. Desses 50 sarrafos eu conseguia montar uma casa praticamente. Então a Revolução Industrial também fez com que os materiais fossem racionalizados, né, e que se conseguisse utilizar mais desse material em diversas seções diferentes. E isso foi cada vez ganhando mais força, né? Então as necessidades estruturais, vamos dizer assim, estavam sendo atendidas e isso proporcionou que fosse dada escala também no fornecimento desses materiais. Então, eu, em vez de fornecer para uma pessoa, com a Revolução Industrial, com essas máquinas, eu conseguia fornecer para 100, né? Com o mesmo número de árvores, vamos dizer assim. Então, a Revolução Industrial foi fundamental na diversificação das seções de madeira utilizadas, beleza? Então, aí começam a surgir os primeiros painéis de madeira. Esses painéis, que vocês podem ver nessas duas imagens, dá origem ao wood frame. Então, aqui são as madeiras, né, em algumas seções, sendo utilizadas em painéis. Então, aqui vocês já podem analisar que, em vez de usar aqui um monte de tora para fazer uma casa, já se utilizava muito menos material, né, e podendo ser executado da mesma maneira, né, a mesma edificação, só que com muito mais simplicidade, em função de se ter muito menos peso, né, associado a esse sistema construtivo. Então, aqui a gente começa a ter origem do wood frame, certo? Isso no início de 1900, né, por volta de 1900. Então, bom, a construção no mundo, certo? Vamos indo para um outro contexto agora. Então, por volta de 1900, a gente tem o início da painelização, certo? A gente começa já a enxergar os materiais de uma forma muito mais racional.
a Revolução Industrial permite que a gente comece a manipular os materiais de uma maneira diferente, não só permite a manipulação da madeira em diversas seções, mas também permite que o aço seja manipulado em maneiras diferentes também. Então, a Revolução Industrial também permitiu que o aço, né, fosse manipulado de outras formas. Então, na Revolução Industrial de 1900, a gente conseguiu aprender a manipular o aço. E isso foi fundamental na disseminação dos sistemas construtivos estruturados em aço. Beleza? Vamos em frente. Então, nesse período, a gente tem aí as primeiras obras estruturadas em painéis de madeira, né, dando origem ao wood frame. A facilidade na montagem desses elementos substitui a mão de obra especializada, né, por uma mão de obra, vamos dizer assim, empírica, né, uma mão de obra não especializada, ou seja, o cara não precisava ser um construtor para construir uma casa, ele empiricamente conseguia fazer isso, né, tanto que hoje a cultura dos Estados Unidos é a cultura do faça você mesmo, né, compre seus materiais e execute você mesmo. E esses lar centers que a gente está vendo aqui, por exemplo, a Leroy Merlin é um bom exemplo, ela já te fornece todos os materiais para que tu mesmo consiga executar, né, a tua própria ampliação, tua própria obra, eles te dão todos os materiais para que tu consiga fazer isso. Então foi aí que se teve origem a essa cultura do faça você mesmo, não precisa contratar o profissional para fazer. Então, empiricamente, as pessoas já conseguiam manipular isso por ser um sistema simples de ser manipulado, certo? Beleza. Então, a gente tem os Estados Unidos em pleno crescimento, né? Essa questão da expansão acaba fazendo com que o método construtivo estruturado em madeira, né, ou seja, o wood frame se popularize, né, em função do seu custo. Então, esse sistema ele acaba ganhando muita popularidade nos Estados Unidos, tanto que faz parte até hoje, né, da matriz construtiva. Então, o wood frame, com a expansão dos Estados Unidos, foi ganhando muita força pela sua produtividade, facilidade de ser executado, né? Então, eles já tinham esse conceito desde de muito tempo atrás. Bom, então, nessa expansão dos Estados Unidos, o wood frame ganha muita força, beleza? Vamos em frente. Então, aqui a gente tem mais alguns exemplos do wood frame, né, sendo aplicado. Aqui alguns painéis já muito mais estruturados do que aquela primeira imagem que a gente viu. Aqui a gente já pode ver os primeiros painéis sendo erguidos, né? E aqui, curiosamente, tem uma ferrovia, né? Como eles exploravam muita madeira, as ferrovias elas saíam diretamente de dentro das florestas, né? E levavam a madeira diretamente, né, para a central de industrialização, vamos dizer assim, né? Para a central de corte que manipulava essa madeira e distribuía para os construtores, né, para os clientes, enfim, para poderem executar suas obras. Bom, então aqui essa revolução industrial, ela desencadeia uma série de eventos na corrida tecnológica, aperfeiçoa as técnicas de manipulação do aço e dá origem ao aço laminado. Isso teve muita relação com a Primeira Guerra também, tá? Então, as nações mais fortes, né, elas estavam muito motivadas a conseguir manipular o aço para aperfeiçoar seus armamentos e tal. Então, durante a Revolução Industrial, a gente ganha, né, a gente aprende e aperfeiçoa as técnicas de manipulação e produção do aço. E é aí que a gente tem origem do aço laminado. O aço laminado ele é fundamental nesse processo de construção, né, de evolução do mundo e de desenvolvimento do mundo todo, né? Não falo só dos Estados Unidos, aí eu já digo que o aço laminado, ele mudou a velocidade de desenvolvimento mundial, sem dúvida. O aço é a base do desenvolvimento de qualquer nação. Vocês podem pesquisar isso porque ele faz parte da matriz construtiva e está totalmente relacionado à produtividade de cada país. Então, vamos lá, vamos embora. Então, o aço laminado ele vem ganhando espaço no mercado, né, com a produção de armas, automóveis, e começa muito devagar a ser utilizado na construção de edifícios, certo? Então, cara, o que os caras começaram a fazer com o aço laminado? Cara, vamos produzir arma, beleza. Começaram a produzir arma. Cara, dá para fazer carro com esse negócio também, beleza, vamos fazer carro.
E aí os caras tinham, cara, será que não dá para usar essa parada aí para fazer edifício também, para construir casa, para não sei o quê? Cara, começaram a fazer e deu muito certo, né? Deu muito certo. Então aqui a gente tem o primeiro carro, vamos dizer assim, que é um sistema misto. Esse carro ele tem tanto madeira quanto aço laminado também. E aqui a gente tem o primeiro tanque de guerra, que também só foi possível depois da manipulação do aço, né? Do aperfeiçoamento da manipulação do aço e da origem do aço laminado. Então esse é o primeiro tanque de guerra que foi utilizado em campo de batalha. Inclusive foi uma vantagem muito grande, né, na Primeira Guerra, que os Estados Unidos teve justamente em função de ter tido essa arma no seu arsenal. Bom, vamos em frente. Então, em 1885, a gente tem o primeiro edifício estruturado em aço, e esse edifício ele foi construído na época em Chicago. Esse edifício à esquerda que vocês estão vendo aí, pelo menos o que aparece para mim aqui à esquerda, acredito que seja a esquerda de vocês aí também. Esse edifício, ele simplesmente foi o principal, né, a principal obra que motivou, né, e que resolveu, vamos dizer assim, a construção em altura, certo? Ele é um marco, como diz aqui embaixo, ele é um marco na solução dos arranha-céus modernos. Ou seja, a partir desse edifício, se criaram diversas soluções para cada vez construir com mais altura, com mais eficiência, utilizando o aço como principal elemento estrutural, né? Depois esse edifício ele acabou sendo demolido, né, em 1931, tem até a data aqui, e foi erguido um outro arranha-céu muito grande também na cidade, que está lá presente até hoje aí, e isso só a título de curiosidade mesmo, né? Mas o legal é que em 1885 foi construído o primeiro edifício em aço da história e ele serviu, né, como marco para a solução dos arranha-céus que viriam daqui para frente, né? Então, bom, o aço laminado então passa a ser o principal elemento estrutural na construção de edifícios e arranha-céus, né, e começa a se disseminar pelo mundo como uma excelente solução, né? Então, assim, o aço ele foi utilizado amplamente no mundo todo, né, por diversas nações, justamente em função da sua capacidade estrutural, da sua resistência estrutural, da sua capacidade produtiva e da simplificação no processo de execução também. Ou seja, tu executar uma viga de concreto armado é muito mais difícil do que tu executar uma viga em aço. Para tu executar uma viga de concreto armado, tu vai precisar de madeira, tu vai precisar de prego, arame, armadura, tu vai precisar de um ferreiro, de um pedreiro, de um carpinteiro, tu vai precisar de escora, tu vai precisar da usina lá que vai te fornecer concreto, ou tu vai precisar do concreto na obra, betoneira, cimento, areia, brita, é muita coisa, né? São diversos processos que tu tem que executar, né, que tu tem que fazer para conseguir executar uma viga de concreto armado em loco, né? Mas Leonardo, beleza, mas se essa viga vier pronta, não, já é uma melhoria muito grande. Aí a gente tem a questão do peso, que eu não vou, mas uma viga de concreto ela é muito mais pesada do que uma viga de aço. Bom, dito isso, uma viga de aço, simplesmente tu manda a seção que tu quer. Eu digo, olha, eu quero uma viga com 30 por 40 de altura. Beleza. E eu vou querer ela com 10 metros de largura, de 10 metros de comprimento. Beleza. Eles vão mandar lá a viga 30 por 40 com 10 metros. Ela vai chegar na obra, eu vou pegar ela do caminhão, vou botar direto em cima dos pilares, vou soldar, tá pronto. Então, essa capacidade produtiva fez com que o aço começasse a dominar a construção de arranha-céus e se disseminasse pelo mundo todo. Beleza? Aqui só a título de curiosidade. As estruturas em aço, elas são utilizadas no mundo todo já há muito tempo, né? Então, desde final de 1700, né, cara? E inicialmente elas eram, né, estruturas em ferro fundido que tem baixa resistência, na verdade, né? Mas foram muito utilizadas. Existem estruturas que existem até hoje e tal. Na Inglaterra, se eu não me engano, foi executada a primeira ponte em aço, se eu não me engano, foi na Inglaterra, e acho que foi
bem por essa data aí de 1780, por aí. Então, o aço é bastante utilizado na construção já há bastante tempo. Como aço laminado e em estruturas de grande altura, somente depois que a gente conseguiu aprender a manipular o aço, beleza? E que a gente descobriu e conseguiu produzir o aço laminado, que é um aço de altíssima resistência e resistente ao fogo também. Vamos embora. Então, aqui a gente tem já um dos primeiros arranha-céus, né, ou o primeiro arranha-céu de Nova York, né, e o primeiro arranha-céu dos Estados Unidos foi construído em 1902, e ele está lá presente até hoje. Isso aqui é uma foto da construção, durante a construção dele, e aqui uma foto já atual, né. Esse edifício, ele é estruturado em aço, e é um ícone hoje lá no país, é um ícone em Nova York, justamente pela beleza arquitetônica e toda essa questão cultural que envolve ser o primeiro arranha-céu estruturado em aço do mundo. Beleza? Seguimos. Bom, esse processo de laminação do aço, né, esse domínio pela laminação do aço, permitiu que também se evoluísse em alguns outros processos, né? Então, começou a se fazer cada vez seções menores, né? Seções mais finas, com menos espessura. Os processos de galvanização também começaram a melhorar ainda mais esses materiais, né? E fazer com que eles tivessem um desempenho ainda melhor. Então, aqui a gente começa a ter a origem de seções, que nem a gente teve lá no início, menores seções de madeira e tal. Aqui a gente começa a ter menores seções do aço. Cada vez mais aços com menores seções, menor espessura e com maior resistência, beleza? Então, gradualmente, o aço, ele passa a ter um desempenho muito melhor que a madeira, em função das suas características estruturais, e começa a dar origem nas primeiras obras de steel frame, isso em 1933. Então, a primeira casa em steel frame registrada data de 1933, numa feira que foi realizada em Chicago. O único detalhe é que não é uma casa só, eram 10 casas que foram feitas dentro dessa feira, que era justamente para servir, né, como mostruário, né, como casas do futuro. Isso foi um material bem legal que eu achei. Inicialmente eu achava que tinha só uma casa, né, depois pesquisando, indo mais a fundo, eu fui, né, me aprofundando cada vez mais, eu descobri que foram feitas 10 casas. Dessas 10 casas, 5 foram comercializadas e desmontadas depois da feira e montadas em diversos locais diferentes, certo? Então aqui tem alguns detalhes aqui do evento e tal, que falam das casas do futuro, que eram casas que fariam toda a diferença pelo processo estrutural. Então aqui dá para ver bem que já é o steel frame propriamente dito, né? Então aqui são fotos da época, né? Aqui a arte da revista que fez a divulgação do evento. E, cara, então aqui foi, vamos dizer, um marco histórico, né, das primeiras obras de steel frame. Aqui, então, a gente tem 10 casas que foram realizadas, executadas no sistema, e é onde se tem o primeiro registro da obra. E aqui a gente tem aqui os momentos, né, da construção e também o momento atual delas, certo? Aqui a gente tem algumas das outras, né? Aqui eu acho que a gente tem 5 delas, 4, são 4 delas aqui, que estão hoje montadas em lugares diferentes, né? E aqui a gente tem as outras. Essas aqui, elas fazem parte, elas foram executadas na mesma feira, tá? E elas, inclusive, estão no mesmo lugar, até hoje. E lá vamos dizer assim, que é um lugar, certo? É um lugar de exposição mesmo, é um lugar que é preservado hoje lá por eles. E essas casas estão lá e seguem intactas e são vamos dizer assim, o público pode ir lá, pode entrar, elas fazem parte de um local histórico deles lá, onde eles mantêm isso registrado até hoje, que eu acho bem legal, por sinal, né, porque eu particularmente achava que era uma casa que tinha sido feita em 1933, e no final do meu estudo aqui, da minha pesquisa, eu descobri que foram 10, na verdade, e que elas estão lá intactas e lindas até hoje. Então isso aí desmistifica um pouco a questão da durabilidade, né, galera? Que as pessoas perguntam, mas a durabilidade e tal. Obviamente que passaram por algum tipo de manutenção, mas elas seguem exatamente com os traços iniciais. Bom, e aí?
E aí, o que acontece? O primeiro evento catastrófico, Segunda Guerra Mundial, ataque ao Japão, né, que dizimou o país, simplesmente acabou, né, com algumas cidades do país, e o Japão necessitava de sistemas construtivos que atendessem a essa necessidade de reconstrução, né? Então, os pré-fabricados, a partir desse momento da Segunda Guerra, ganham muita força, justamente com a intenção de suprir o déficit habitacional em função da Segunda Guerra, né, que tiveram muitas cidades que foram destruídas, e os sistemas industrializados eles ganham força justamente pela questão da produtividade, né? Produtividade, racionalização de materiais e tempo de construção. Então, através desses sistemas, eles conseguiriam reconstruir seus países de uma maneira mais rápida. E o steel frame ele faz parte de um desses sistemas também, apesar de já existir, né, há algum tempo, é onde ele ganha muita força, é justamente nesse movimento de reconstrução das cidades, beleza? Então, aqui é onde ele se dissemina pelo mundo, né? Então, pós-Segunda Guerra, o steel frame ganha muita força no mundo por se tratar de um sistema industrializado, né, e com a intenção de buscar sistemas mais eficientes para a reconstrução desses países. Bom, e no Brasil? No Brasil, galera, no Brasil, a gente tem simplesmente a construção em aço aqui, é muito estranho isso, porque foi tudo muito abafado, assim, sabe? Eu sinceramente acho que houve algum acordo entre cavalheiros aí que fez com que tanto as empresas que forneciam concreto quanto as empresas que forneciam aço fizeram um grande acordo aí para que todo mundo seguisse trabalhando no mercado e tal. Eu não tenho nada contra o concreto, acho que o concreto é uma excelente solução para diversas coisas, fundações, estacas, pontes, enfim, diversas estruturas que eu acho que o concreto ele realmente é extremamente eficiente, mas em algumas outras eu também questiono muito, principalmente construção em altura e tal, eu acho que não faz muito sentido em função do peso, mas vocês vão tirar suas próprias conclusões. Então, a gente tem aqui o Cristo Redentor, né? Não sei se você sabia, mas o Cristo Redentor, ele é todo estruturado em aço. E ninguém sabe disso, né? Ele é todo estruturado em aço, e essas estruturas que moldam a cabeça, que moldam os braços e o corpo dele, é toda feita em gesso. Bom, o primeiro edifício estruturado em aço no Brasil foi o Garagem América, que é esse edifíciozão aí, ó. Era uma garagem. Edifício América. Tá lá até hoje também, intacto. Bom, beleza. E aí, o que aconteceu depois disso? A gente tem a Esplanada dos Minitérios. Brasília inteira foi construída em estrutura de aço. Ninguém sabe disso. Eu sei que ninguém sabe disso. Mas foi toda construída em aço. Porque eles necessitavam que a cidade fosse construída em tempo recorde. Se importou tecnologia americana, né? Todas as estruturas vieram dos Estados Unidos e foram executadas em tempo recorde mesmo, conseguiram fazer com que o projeto de Brasília acontecesse justamente pela eficiência desses sistemas construtivos. E ela está lá até hoje também. Mas aqui é estranho que ninguém sabe, né? Pois é, isso nunca foi divulgado. Se vocês pesquisarem na internet, aí vocês vão ver. Mas é bem curioso mesmo. Bom, vamos em frente. Isso aqui é uma correlação que eu consegui descobrir, beleza? Que eu também não entendi o porquê que o mundo todo se desenvolveu, né, utilizando o aço como principal elemento estrutural e o Brasil não. Bom, isso é uma crença minha, tá? Vocês podem tirar suas conclusões, como eu falei. Eu aqui não estou para falar de política, mas é tudo muito... não parece ser obra do acaso, é isso que eu quero dizer. Bom, então aqui, acredito que a única razão que tenha sido fundamental para privilegiar o desenvolvimento do país dentro da cultura do concreto foi um grande esquema político entre o governo e a indústria cimenteira. Por quê? Por quê? Tá? Essa companhia de cimento Portland, Perus, essa aqui, Perus, foi a primeira fábrica de cimento do Brasil, e a fábrica cedeu cimento para construir a metade da metrópole de São Paulo e Brasília. Foi pioneira em todo o território nacional. Essa empresa era uma empresa do governo, certo?
Por que eu estou dizendo isso? O governo ele era muito relacionado com essa empresa. Então, eu acredito que era aquela coisa, cara, meu amigo é dono de uma empresa lá, que foi, acho que foi tudo sabe, no network. E, bom, cara, por que eu digo isso, tá? Porque tinham, na época, diversas propagandas que estimulavam o uso do cimento, né? E fomentaram o uso do cimento quase que de maneira irresponsável. Então, aqui a gente tem diversas capas e tal, dando muito valor a isso, relacionando muito a Companhia Nacional de Cimento e tal. E beleza, vamos embora. Mas acredito fortemente que existiam muitos nomes aí bem relacionados que conseguiram fazer com que o cimento fosse o principal material para o desenvolvimento da construção no país, beleza? Aqui, cara, a gente tem um evento muito curioso que quem quisesse trabalhar com concreto podia fazer um curso por correspondência. Pena que não é assim hoje, né? Tem que passar 5 anos na faculdade aí. Mas bora, vamos lá. Então, cara, quem queria trabalhar com concreto podia fazer um curso por correspondência e tava tudo certo. Mas mesmo assim, mesmo eu sei que tu vai deixar falar lá no final, mas com relação ali à parte de ter mais fomento da parte de cimento e fomentar a questão do concreto armado, eu concordo contigo porque isso aconteceu da mesma maneira com a logística de transporte no país, né? Que foi direcionada para a malha rodoviária e não ferroviária, considerando que seria muito mais barato, enfim. Então, claro que sim, a indústria, esses acordos comerciais e políticos, eles certamente aconteciam. E com relação a esse curso aí por correspondência, tem às vezes, né, na internet essas coisas milagrosas. Você nunca calculou não sei o que, aí a pessoa vai lá e paga e foi, né? Bem isso, bem isso. Às vezes tem. Não, e na época o governo obrigou as universidades a inserirem o sistema de concreto armado dentro dos cursos, porém não exigiram que se inserisse o estruturado em aço, mas exigiram que se inserisse os sistemas em concreto armado. Beleza, seguimos. E o steel frame, onde é que entra nessa história, né? Então, cara, após uma série de desastres naturais e tal, nos Estados Unidos, né, ele se mostrou o sistema mais eficiente, né, que conseguia resistir a esse tipo de evento. Então, ele começou a ser utilizado mundialmente, né, com muita força. Então, grandes empresas passaram a estimular o uso desse sistema construtivo, e hoje, todos os fornecedores que a gente tem são grandes multinacionais. Então, o steel frame ele não é um projeto de uma nação e tal. O steel frame ele é um projeto mundial de diversas empresas que fomenta justamente a industrialização da construção baseado num sistema construtivo tecnológico, sustentável, de alta produtividade, de alta eficiência e o mais importante de tudo, que entrega conforto, né, nos seus projetos, que entrega a resistência nos seus projetos, que entrega eficiência em todo o processo construtivo. Então, ele é um projeto global, patrocinado por grandes multinacionais que têm um interesse justamente nesse desenvolvimento sustentável, né, e que a construção seja justamente um exemplo, né, não só aqui, mas no mundo todo também. Vamos lá, para aí. Então, cara, o steel frame chegou aqui em 98, beleza? E os últimos 20 anos aí, a gente está indo em consolidação do sistema, etc. E, cara, hoje ele já é muito mais forte do que era há 5 anos atrás, por exemplo. Aqui algumas coisas, né, algumas opiniões minhas que geralmente eu acredito que as universidades aí necessitam, né, dessa atualização, mas, né, a globalização fez com que a necessidade chegasse aqui, né? E essa é a grande oportunidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas oportunidades que eu percebo partindo desses sistemas inovadores. Bom, o que a gente tem aí, tá? Bom, aqui a gente tem, primeira coisa, aqui são principais oportunidades, tá? Que eu acho fundamental para vocês perceberem isso. Se quiserem tirar print da tela aí, pode tirar, tá?
Então, a gente tem muito pouca empresa hoje especializada nesse tipo de construção. Isso eu não falo só relacionado ao steel frame, mas eu falo em estruturas metálicas também, em sistemas mais eficientes. Baixíssima oferta de profissionais do mercado que saibam mexer com esse tipo de obra, né, que entendam desse tipo de construção. Baixíssima oferta de projetistas também. Soluções para o déficit habitacional, ou seja, se tem algum de vocês aí que diz, não, cara, eu quero resolver o problema do déficit habitacional no Brasil, com certeza não vai ser construindo em tijolo que tu vai conseguir fazer isso, e sim através de um método industrializado, seja baseado no wood frame ou no steel frame, para se ter realmente força para conseguir gerar impacto dentro desse nosso déficit que é gigantesco e só cresce a cada ano. Até hoje a gente ainda não consegue construir mais do que a necessidade de habitações por ano. Tu pode vender essa tecnologia para construtoras, né, aprender isso e inserir essa tecnologia em novas construtoras. Pode trabalhar com análise e eficiência de edificações também, né, análise de conforto, até porque a partir de agora vão ser obrigatórias que todas as edificações elas tenham uma selagem de eficiência energética, ou seja, o prédio que não tem um selo de eficiência, ele vai ter que ter, é obrigatório, a partir de agora vai ser obrigatório. Isso é um programa que é uma obrigação, é do governo, né, um sistema de controle de eficiência energética das construções, porque as construções são os maiores consumidores da energia, né, de energia, então a ideia é que se reduza esse consumo através do controle de eficiência energética das edificações. Então, isso é uma área muito grande que vai se abrir agora gradativamente. Soluções de eficiência e conforto para novos empreendimentos. Se eu estou falando de isolamento térmico e acústico, né? Hoje não existe nenhum tipo de preocupação com relação ao isolamento térmico, então isso também é uma baita oportunidade. Recuperação de empreendimentos defasados tecnologicamente, ou seja, empreendimentos antigos que não se adequem a essas novas exigências da norma para serem comercializados, eles vão ter que passar por um processo de atualização que necessariamente vai ter que trazer eficiência energética para dentro dessa reforma. Então, isso também vai ser uma boa oportunidade. Prestação de serviço especializada dos sistemas individuais, ou seja, uma obra em construção a seco, ela é composta por diversos sistemas, beleza? Então, cada sistema desses pode ser comercializado de maneira independente, de maneira individual. Então, quanto mais especialista tu for numa coisa, melhor. Fornecimento de materiais, com certeza, né? Venda especializada, representação técnica também, ou seja, ser um representante de alguma marca, de alguma grande empresa, cursos especializados na área também, certificações e selos. Essa parte de certificações, a gente está falando do selo LEED, certificação LEED. Hoje a gente tem o Procel Edifica também, que é um sistema de certificação de edifícios e tal. A gente tem diversos selos que a partir de 2020, a partir desse ano, eles começam a ser inseridos no mercado de forma gradativa. E que é fundamental aí que tu entenda disso e que, cara, é uma baita oportunidade para quem tem interesse por esse tipo de serviço, né, de trabalho. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Estão me enxergando aí, só para eu saber? Sim, tudo normal. Beleza. Estão me ouvindo bem também? Também, bem tranquilo. Eu trabalhei na Medabil, não sei se tu te lembra que eu comentava Claro, aí. Claro. Na verdade, o que eu notava, assim, da questão do aço? É que toda a tecnologia, até mesmo de programas que desenvolviam a parte estrutural, né? Porque tu não faz cálculo à mão mais, né? Tu utiliza programas que fazem as modelagens, fazem as simulações, que tu vai desenvolvendo a otimização do material na modelagem dele. E eu achava muito engraçado que eles compraram o cara esse que faleceu, o seu Billy Bill lá, Abílio Billy Bill, ele comprou, ele foi lá, né, quando ele começou a montar a Medabil, ele comprou uma ferramenta de desenvolvimento de cálculo estrutural que tinha toda a normatização do aço era toda americana. Tanto é que quando ele comprou esse programa, veio um americano junto com o programa. Porque ninguém mexia naquele software. Então, ninguém.
Tu imagina, o cara veio em 1997, que eu acho que foi quando eles fundaram a empresa lá, e estava até 2012 morando no Brasil, porque ele foi convidado a vir para poder operar o sistema e, enfim, e ser um multiplicador. Mas a parte de modelagem daquilo, a adequação da legislação, porque como aquilo veio tudo com base nas normas estrangeiras, cada alteração que tivesse que compatibilizar ou adequar dentro do programa, era ele que fazia. Então, sim, eu noto isso também. Como, por exemplo, o concreto, a gente tem uma norma que ensina todo o dimensionamento passo a passo. Mas nem o aço já tem programas que só trazem um referencial normativo estrangeiro e não tem, assim, as nossas ferramentas ainda são muito, né, lentas para atender. Eu não sei, assim, como é que tu faz o teu projeto, qual é o programa que tu usa, e era esse tipo de curiosidade, assim, que eu ainda queria que tu pudesse explorar um pouco, porque é a curiosidade do aluno, tá, mas como é que faz esses cálculos, como é que, nesse sentido. Beleza. Então, galera, assim, ó, essa questão dos softwares, né? Hoje a gente tem aí diversos softwares que atendem essa necessidade projetual, vamos dizer assim. Os softwares que eu conheço, tá, de estrutura, conheço diversos, mas os melhores que eu julgo ser melhores é o SIA Engineer. O SIA eu usei para fazer o meu TCC. Quando eu fiz meu TCC, eu queria aprender a calcular estruturas de aço, e foi através disso que eu entrei no mercado. E eu usei esse software. Ele é um software belga que tem uma licença estudantil gratuita e completa para estudantes de engenharia e quem tem interesse em calcular. E, obviamente, tem que ser estudante, né? Tem que mandar matrícula lá e tal. Mas é um software sensacional, com modulação, né? Tu faz toda a modelagem já em 3D. Ele é um software BIM integrado com Revit e tal. Então, para quem quer anotar aí, SCIA, SIA Engineer. E, além de tudo, eles fornecem ainda, para quem começa a utilizar o programa, eles ajudam o aluno a se desenvolver, a aprender, ensinam como se manuseia o software. É sensacional mesmo. Para cálculo específico, só que o SIA, ele é um software multimaterial, então tu pode calcular não só estruturas metálicas, mas também estruturas de madeira, estruturas de qualquer tipo de material que tu tenha as características físicas. Se eu quiser calcular uma casa de barro lá, se eu tiver as características do barro, eu consigo lançar dentro dele e fazer isso. Então, ele não é um software específico para um sistema, ele é um multissistema, mas que é muito completo, extremamente completo, e sim, ele tem todas as normas, ele tem a norma brasileira, ele tem a norma americana e tem a norma europeia dentro do sistema dele. Então, é um software muito legal aí, que para quem quer ir para a área do estrutural, aconselho fortemente a dar uma pesquisada a respeito disso. Deixa eu te perguntar um pouco, porque eu não mexi muito nesse era um específico, enfim. Mas como ele já tem essa interface com o BIM, provavelmente ele já te dá relatórios de tudo, né? Não só dos esforços, enfim, que é aquilo que a gente prioriza quando está fazendo um dimensionamento estrutural, mas também até do próprio quantitativo, da questão de fixação, quando tu escolhe ali por parafuso ou por solda, enfim, ele já te dá um relatório completo de todos os elementos que vão compor aquela estrutura. Isso? Exatamente. Ele te dá um relatório completo, né? Completo de todos os materiais que tu vai necessitar para utilização. Vamos dizer, toda a tua lista de compra, ele te dá, entendeu? Ele te dá um relatório completo de todas as ligações, de todos os parafusos, de tudo que tu precisa para mandar para o teu setor de compras lá, vamos dizer assim. Pessoal, estou aberto para dúvidas, tá? Eu estou tirando dúvidas porque eu escuto, às vezes, muito dessas contribuições dos alunos, mas está aberto para vocês perguntarem, Alisson, Amanda, o pessoal que está aí na sala, Valência. O que eu ia te perguntar mais também? Com relação à manutenção, já que faz tempo que tu está nessa área, assim, tem muita demanda de manutenção, porque pós-obra, pelo que eu identifiquei, não tem. Como é um processo que tu consegue, que o profissional domine, o profissional técnico domine do início ao fim, a tua mão de obra é especializada. Então, tu já tem toda uma questão de qualidade que tu vai adquirindo em cada passo, né?
Então, dificilmente tu tem retrabalho, dificilmente, praticamente nulo, se não for nulo, questão de retrabalho, como é que é a pós-obra, manutenção disso? No caso, Cara, ou tem ou não tem, são questões, assim, não... Se a gente seguir, óbvio que tem diversos procedimentos que eles foram evoluindo, né? E a gente teve procedimentos que adotou de algumas empresas que não deram certo. Então, tem algumas empresas que ainda estão evoluindo os seus procedimentos. Mas hoje, hoje a gente tem todos os procedimentos muito bem feitos, muito bem elaborados, e que com certeza, se tu seguir todos eles à risca, tu vai ter, assim, ó, a probabilidade de ter algum problema é praticamente nula, porque eles preveem todo tipo de problema que tu pode ter, entendeu? Então, todos os procedimentos já são pensados para que tu não tenha nenhum tipo de problema. Os problemas que eu mais tive particularmente foram justamente relacionados a falhas de procedimento, erros de procedimento, e geralmente relacionadas a revestimento externo, né, a reboco externo, né? Isso é porque existe muita intolerância também, tá? Mas são relacionados a revestimento externo e a vedações. Ou seja, o cara que tinha que fazer a funilaria lá, deixou um pontinho solto aqui, um parafuso meio frouxo ali, mas geralmente os problemas estão relacionados a revestimento externo, né, por erro de procedimento, e a vedações por erro de procedimento também. Então, todas as manutenções que a gente fez até hoje foram por esse tipo de falha, assim, mas com relação à estrutura, falha estrutural, falha de sistema térmico, isso é muito, muito nulo, assim, instalações, não. Geralmente está relacionado a revestimento externo, rebocado, né, ou algum tipo de vedação, algum erro na vedação né, do sistema de funilaria, rufos e tal. Então, vocês têm um pós-obra muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. Bem baixo. Que a gente está com a Valência na sala, a Valência ela é do 10º, e a Valência, ela e o colega dela estão fazendo um TCC que trata de revestimento externo, só que do processo convencional, né, de alvenaria, enfim. E isso, imagina, a ponto de ser um TCC, pela expressividade que é um pós-obra, e não nem pós-obra no caso dela, né? No caso dela é no próprio processo que eles estão fazendo o levantamento de não conformidades na execução do processo. Então, é uma das vantagens dos processos inovadores, né? Que tu tem uma redução, às vezes, no processo praticamente nulo, e tu vai ter ainda, às vezes, um pós-obra, mas mesmo assim com uma incidência bem mais reduzida, né? O trabalho da Valência sobre reboco convencional, sobre patologia. O que acontece? Eu digo isso com propriedade porque eu trabalho com isso e eu já passei por todos os sistemas construtivos, já trabalhei com bloco, com reboco, com bloco de concreto, eu já passei por tudo isso aí. E, cara, o reboco ele não é feito para ser um revestimento externo. O reboco ele é uma camada que ele absorve umidade, ele sofre com calor, ele não é feito para ser um revestimento externo, ele não foi desenvolvido para isso, né? Tanto que ele não tem nenhuma função além de revestir o tijolo, certo? Então, existem sistemas de fachada que não são só utilizados no steel frame, são utilizados em sistemas convencionais também, mas existem sistemas de fachadas especiais que são justamente para serem fachadas mesmo. Então, o reboco ele não foi desenvolvido para ser uma fachada, ele é um paliativo. Ele disse, cara, vamos jogar uma massa nessa parede, que é para esconder o tijolo, e aí depois a gente passa uma tinta e está resolvido. Só que ele absorve água, né? Ele transfere essa água para dentro do ambiente, então ele não é um sistema desenvolvido para ser uma fachada. Mas sim, existem sistemas hoje que são desenvolvidos por isso que tem muita a patologia associada ao reboco, porque ele não é um sistema para ser revestimento externo, certo? Então, existem sistemas... Valência, dá uma pesquisada aí. Se tu quiser, depois pede para a professora, eu posso mandar uma apresentação que eu tenho que falar só sobre fachadas, que é um sistema de fachadas mesmo, para serem fachadas rebocadas. Sistema EIFS é o nome, EIFS.
São fachadas especiais. Na verdade, o nosso é de revestimento interno. Oi, e aí, Valência, beleza? Oi. O nosso, na verdade, é revestimento interno. Show de bola, show de bola. Mas o que acontece, né? Como o reboco ele transfere a umidade para dentro do ambiente, acaba que tu tem problema interno também associado à umidade, entendeu? E esses revestimentos que são desenvolvidos para serem fachadas, sistemas de fachada, eles impedem a entrada de umidade e eles permitem que a tua parede respire, diminuindo essas patologias aí e tal. O que é... Pena que, né, eu assisti o trabalho da Valência, do colega dela, assim, tá muito bom o trabalho deles em questão de assunto, e até o meu questionamento na banca foi por que eles tinham pegado interno, né, porque normalmente a gente associa todos os problemas à externa, né, mas é bem como tu disse, as não conformidades, elas não necessariamente estão vinculadas só ao processo de execução, mas sim as consequências que todas as camadas e todos os componentes daquele grupo estão impactando os elementos, né? E aí vem até o próprio bloco, né? Se ele trinca, ele vai dar o revestimento, ele não vai absorver aquela trinca, ele vai reproduzir ela, talvez em menor escala, enfim, mas ele trabalha muito, né? Ele é uma coisa, ele é um material que trabalha muito, né? Ele tem essa oscilação que ele não consegue absorver, ele não é elástico, né? Não é, né? Não é. Tu vê se não tem alguma coisa que tu pode absorver nas tuas análises, né? Nesse sentido, a gente só está querendo contribuir. Sim, exatamente. Outro é por isso que Valência, tá me ouvindo? Sim. Tu conhece o sistema AFES? Já ouviu falar? Não. Então, tá, beleza. Tá. Se tu quiser, depois pede para a professora, eu posso te mandar uma apresentação que, cara, se tu pretende trabalhar com fachadas, tu vai ficar rica fazendo isso. Se tu olhar esse negócio que eu vou te mandar, porque todo mundo vai precisar fazer isso daqui para frente. Mas teve um colega contemporâneo do Léo, do Leonardo, que ele defendeu ele apresentou esse sistema. Nós já tivemos 2 TCCs apresentando esse sistema. Tá, mas voltando agora aqui, para te aproveitar ao máximo. Já o Maurício, que também está na sala, ele tem aquela coisa do empreendedor, né? Então, o TCC dele é fazer um comparativo. Qual é a aceitação do mercado se um sistema é competitivo quando comparado ao convencional? Então, a proposta dele era fazer pegar uma planta e adequar a um sistema inovador e ver qual é a aceitação do mercado, isso, fazer uma viabilidade técnica e econômica. Então, aí a banca colocou para ele como, né, questionando, assim, ele a questão de adequação das estruturas, né, da infraestrutura, na verdade, porque é um sistema bem mais leve, então tu não precisa sobrecarregar tanto em fundações, e ele justamente queria ver qual seria essa avaliação de mercado, né? Tu que já trabalha na área, assim, dá para competir com um sistema inovador em questão de custos? Como é que está sendo essa aceitação? O que tu pode nos dizer disso? Cara, a gente tem aí hoje vários exemplos que mostram o êxito. Tu pode também perguntar, eu só quis dar uma geral, né? Vocês podem falar. Não, fique à vontade aí, gurizada. Bom, mas, tipo assim, a gente tem vários exemplos hoje no Brasil que mostram a eficiência desses sistemas, né? E a aceitação assim como qualquer outro. Mas o que eu digo com relação a custo? Os sistemas industrializados, eles se tornam competitivos na escala, né? Principalmente relacionado a empreendimentos de baixo padrão, empreendimentos populares. Então, é na escala que a gente consegue ter custo. Nós temos um projeto interno da empresa que é justamente focando né, nesse tipo de construção, habitações populares. E a gente conseguiu chegar num valor de custo, né, não de venda. O valor de custo de uma unidade de 46 metros quadrados, o custo para 100 unidades ficava em torno de 52 mil, eu acho que era. Então é mais ou menos R$1.000 o metro quadrado, só que a gente está falando de uma edificação com isolamento térmico de alto nível, do mesmo padrão de isolamento que se usa em edifícios de altíssimo padrão, cara,
Sem dúvida, o sistema é extremamente competitivo, principalmente na escala, né? Se a gente colocar a escala dentro desse fator, ele não só entrega o custo, mas também relaciona esse custo a um conforto 10 vezes maior do que uma obra de bloco cerâmico aí, de concreto. Essas casas de concreto aí que estão fazendo, isso deveria ser proibido, né? Não pode, a norma não permite que se faça isso. Eu não sei como é que isso está acontecendo ainda, mas não pode, né? Boa noite, Leonardo, tudo bem? Beleza, Maurício? Tudo bem, cara? Prazer. Prazer. Tenho uma pergunta sobre o que Bora. você falou a respeito do padrão que vocês integram no isolamento térmico e acústico. Existem opções para o cliente ou é apenas uma opção no sentido dessa entrega que vocês fazem? Existe, aqui é uma opção mais econômica, aqui é uma opção mais robusta, e evidentemente que um seria mais caro que o outro, ou é o padrão de vocês e é isso e pronto? Cara, o nosso desafio, velho, o nosso desafio foi justamente conseguir fazer um produto popular com as mesmas configurações de um produto de alto padrão, né? Ou seja, eu vou ter uma casa lá do Lago São Gonçalo com o mesmo padrão de isolamento térmico e acústico de uma casa popular, entendeu? E o nosso desafio foi conseguir fazer com que esses custos fechassem, né? Então, hoje a gente consegue fazer um produto excelente, com alto desempenho térmico, no baixo padrão também, né? Ou no padrão popular. Cara, qual é a mágica para isso? A mágica para isso é a escala, entendeu? Bom, outra questão. Se o nosso interesse fosse simplesmente atingir custo, a gente poderia simplesmente revestir o aço com uma placa cimentícia. Eu estou dizendo assim dessa forma porque tu vai entender o que eu estou falando se está estudando sobre isso. Tem empresas hoje, cara, que fazem habitações populares, eles simplesmente revestem o aço com uma placa cimentícia. Talvez seja, mesmo assim, já é melhor que a alvenaria também com relação a conforto, mas fica bem distante desse padrão que a gente está querendo colocar no mercado aí a partir do ano que vem. Então, a gente não dá opção de configuração, já é uma configuração específica, porém, uma configuração de alto desempenho aí, com transmitância térmica em torno de 8 a 10 vezes superior a uma parede de tijolo aí, de bloco. Sim. Perfeito. Eu tenho outro Maurício, né, que é o Danelon, que ele está trabalhando, o TCC dele é no sentido da questão de atendimento às normas a norma de desempenho, né, os critérios estabelecidos da norma de desempenho. E aí eu queria saber contigo como é essas certificações, porque vocês têm mais, assim, parece, né, que tem que atender até um maior número de certificações do que o convencional, né? Porque tu falasse ali uma série de certificações que tu tá falando, energética, citasse umas quantas ali, né? Alguns programas que vocês têm que atender. E hoje em dia, o padrão habitacional para convencional está sendo pegar a norma de desempenho, atende ou não atende, e na verdade a norma de desempenho é super frágil, né? Porque as pessoas que habitam identificam que o ruído passa, a questão térmica não fica confortável, né? Tu tem que utilizar a ventilação mecânica, né? Refrigeração mecânica. Então, nesse sistema de vocês, isso se atende com melhor... primeiro que atender a norma, com certeza atende, né? No sentido de que é muito mais fácil para vocês atender do que a convencional atender. Com certeza. Vocês conseguem, então, garantir... Tem algum valor de quanto além... vocês garantem, além da norma, no sentido dos critérios que a norma estabelece ou não? Tem. Dentro da composição de parede que a gente trabalha hoje, a gente está trabalhando uma composição de parede que é a transmitância térmica. Existe uma medida física para isso, transmitância térmica, tá? Então, a eficiência da parede é medida pela transmitância térmica dela. A norma hoje, na nossa região aqui, ela exige que a parede tem que ser, no mínimo, 2,5. 2,5 watt metro quadrado Kelvin, a unidade. Então, a nossa parede aqui, ela tem que ter uma transmitância de, no máximo, 2,5 watt metro quadrado Kelvin.
A nossa parede hoje, a composição que a gente trabalha, ela trabalha é 0,22, 0,22, 0,23. Ou seja, é 10 vezes superior, entendeu? Então, ela, para não dizer que é zero, né? Mas ela tem uma transmitância de 0,22, 0,23 watt metro quadrado Kelvin. Então, ela é 10 vezes superior ao que a norma exige hoje. Mas a nossa norma é muito branda. Para vocês terem uma noção, as paredes de concreto que estão sendo executadas hoje, elas têm, as paredes de 10 centímetros de concreto, elas têm uma transmitância de 4,4 watt metro quadrado Kelvin. É quase a transmitância de um vidro. Então, isso não está de acordo com a norma. Eu, sinceramente, eu não sei como que isso pode estar sendo feito hoje. Eu tenho um colega professor da universidade, que veio tirar uma dúvida comigo, o que ele poderia fazer, porque ele pegou e tudo bem, o pessoal que tem que sair, né, porque tem outra aula. Ele pegou e recebeu um apartamento que ele comprou, paredes de concreto, e só que tem uma parede que vive vertendo água. E aí ele já chamou diversas vezes a construtora, e aí ele não sabia o que fazer, e claro, né, não tinha... o que a construtora disse para ele? Tu tem que pintar de uma forma que sele, né, selar. Ele queria selar por dentro. Então, tu imagina, né, o desconforto que é quem mora naqueles moradas Pelotas, enfim, também sabe que é uma casa que retém muito mais umidade, principalmente Pelotas, né? Retém uma umidade absurda dentro, né? Então, é como tu disse, assim, passa, né? Enfim, não sabe-se como passa, mas passa. Fora que a manutenção para te dar numa parede de concreto, até para te colocar um quadro na parede é um processo, né? Se chega a romper um cano, é outro processo, porque tu tem que ir com uma furadeira de impacto para te conseguir. Verdade. Eu sei porque eu morei no Moradas Pelotas e eu acertei um cano no banheiro e foi um processo, assim, bizarro para conseguir fazer um conserto numa coisa que tu, né? Que loucura, tia. Então, por isso que eu perguntei da questão do pós, assim, e o pós-obra até às vezes é trabalho teu, mas por mau uso do teu cliente, né? Nesse sentido que eu também tinha perguntado. Como ele faz para dar um reparo, considerando que a tua mão de obra é uma mão de obra qualificada, né? Cara, esse tipo de reparo, assim, nos sistemas industrializados chega a dar nojo, assim, porque só faz um quadrinho, vai ali, mexe, tem que mexer, fecha, bota massa, acabou, ninguém viu nada e acabou a história. É muito simples de ser feito. Mas é raro dar um tipo de manutenção nesse tipo de instalações, porque as instalações são todas executadas com a parede oca, né? Então, todas as conexões são muito mais bem feitas, é tudo muito mais bem encaixado e tal. Então, realmente, nesse tipo de coisa é bem raro, assim, de se ver. Uhum. Bem raro mesmo. Mas, se necessário, é bem mais simples de ser feita também. Bom, Alisson, tu tem alguma dúvida específica aí? Porque tu foi o que ficou mais quietinho, os outros mais ou menos Valência, Maurício, como eu já sabia, algumas curiosidades que eles poderiam ter, eu antecipei. Não, foi bem claro a palestra, não fiquei com nenhuma dúvida, assim, eu até acho que a dúvida que eu tenho, assim, quanto ao sistema aqui na cidade é a aceitação mesmo, porque o que foi passado pra gente, assim, durante o curso é que o pessoal vai mais pro lado da alvenaria de tijolo mesmo, por questão de costume, né, e também a mão de obra também tem esse problema, né, no caso, a mão de obra que faz mesmo o projeto, que executa, tinha pouca naquele tempo, mão de obra especializada aqui na cidade, não sei como é que tá agora. Não, cara, isso realmente não mudou nada, né? E nem vai mudar enquanto não tiver gente aí com coragem de meter o peito, né? Mas quem tem que estimular é a faculdade, que vai botar esses profissionais aí, e esses profissionais também percebendo que isso é uma oportunidade. Cara, a gente não consegue dar conta de tudo que aparece para nós hoje. Então isso é sinal de que o mercado está carente de profissional ainda que saiba disso. E quem inicia nessa área consegue cliente, tem êxito e tal. Então, óbvio que pode ter alguma interferência técnica se o cara não souber executar, mas quem é eficiente, quem consegue trabalhar nesse mercado, cara, não só em Pelotas, mas no Brasil inteiro, e com certeza vai pegar uma demanda que está carente de profissional.
Tá, eu vou te explorar o último minuto, né, para liberar a gurizada também, porque eu tô com o pessoal do 10º, e aí eu vou comentar com eles, mas primeiramente queria ver contigo se é do teu interesse. Tu sabe que eu trabalho na parte de gerenciamento e custos, né? Sim. E quando eu comecei a disciplina, quando eu comecei a docência, não era meu interesse começar a docência, né? Eu entrei na docência, me entraram na docência. Então, algumas coisas eu fui melhorando, né, no decorrer do processo de 2015 para cá, e uma foi nesse sentido de absorver novas tecnologias, bem o que tu disse, assim, fazer a diferença dentro da academia. Então, a minha disciplina é uma coisa que, mesmo com todas as minhas limitações, e a limitação que a academia tem, a universidade em si tem em novos processos, como tu disse, currículo é atrasado, todo aquele processo. Mesmo assim, eu tento, com cursos, me capacitar para o que tem. É uma coisa que ainda a gente não tem muito, né? Agora que tem já nas planilhas do Sinap, antigamente não tinha, e aparecia só uma verba ali, sabe? Um valor unitário, aquela coisa assim, agora já aparece um pouco mais discriminado. Então, eu queria fazer um convite, claro, se for do teu interesse, de tu apresentar um pouco como é que são essas composições orçamentárias, não abrir assim, mas assim, explanar um pouco disso, já que tu tem um programa que é com uma interface BIM, mas aí mais focado nessa parte de orçamentos e gerenciamento, até explorar essa questão do tempo, questão de qualidade de mão de obra. Aí eu seria uma participação na turma do 10º, claro que eu vou estender, por exemplo, Alisson, se tiver interesse, eu estendo quando eu faço essas participações com profissionais a todas as disciplinas, né? Se o aluno quiser e não tiver aula, né, no período. Não sei se é do teu interesse, tu teria essa disponibilidade. Claro, cara, claro. O Maurício está trabalhando agora com essas planilhas e a gente tem algumas coisas, eu acho que o ano passado, eu não sei se algum aluno meu não te procurou, porque agora o steel frame eu estou aceitando também como TCC. Eu até 2016 eu dizia, achava que ia dar muito trabalho, depois eu comecei, mas não é o papel do professor, né? Eu não posso pôr limitação no aluno. E aí eu peguei, não, vamos pegar isso aí, se a gente tiver que fazer composição, vamos fazer composição, vamos atrás de quem faz, vamos atrás de empresa, enfim. Só que tem muitas empresas que não querem abrir isso. E essa é uma dificuldade também das tecnologias inovadoras. Tu pega uma tecnologia convencional, tu abre Sinap, tu abre TCPO, tá ali. Entendeu? O aluno não consegue caminhar com as... Agora, às vezes, uma tecnologia inovadora não tem esse manual ainda, não tem essa abertura, entendeu? Essa coisa mais aberta. Então, para que isso possa ter, tem que ter trabalhos acadêmicos e daqui a pouco tem que ter livros e artigos e profissionais envolvidos, né? Profissionais envolvidos. Isso tinha que ter na TCPO, né? Tu entendeu? Claro. Tinha que ter, né, nesses catálogos de composição. Então, se tu puder apresentar um material focado nisso, né? Considerando que aí essa parte de introdução já foi feita, mas assim, focado na minha disciplina de orçamento, uma composição, a questão de elaboração de tempo e tal, de questão de equipe, qualificação de equipe. Aí eu te faço esse convite, a gente pode combinar. Aí na deles é quinta-feira. Eu vou... Não precisa ser para essa quinta, tá? Esquece. Pode ser... não, tranquilo. Pode tranquilo. ser... Eu tô querendo saber se tu está interessado nesse sentido em fazer isso. Não, claro que sim. A gente trabalha com Cienge. Então, acho que Cienge é a melhor ferramenta de gestão de obras do Brasil. Não conheço nenhum outro que seja melhor. Posso estar enganado, tá? Mas o Cienge é extremamente eficiente, é muito bom, E ele tem tudo isso, a gente pode abrir o Cienge e navegar dentro do Cienge lá onde quiser. Não sei, Maurício, vocês que estão representando o 10º, se vocês entendem isso como uma coisa relevante dentro da disciplina, né? Sim, com certeza. Então eu vou... Cara, se vocês não souberem gerenciar contrato, custo, orçamento, ó... Eu tento defender essa parte para eles, eu tento. De certa forma, eu sempre tenho alunos que voltam a conversar comigo e me pedem os materiais e trocam ideias mais pontuais, porque quando a gente, às vezes, recebe o conteúdo, qualquer conhecimento da universidade,
quando a gente ainda não tem muita maturidade naquele assunto, não sabe onde vai aplicar. Então, eu sempre tento trazer coisas práticas, porque era a minha dúvida como aluna. Tá, onde é que eu aplico essa porcaria, tá entendendo? E não, cara, assim, ó, o orçamento, ele é a origem do sucesso de qualquer empresa. Porque, cara, se tu não souber orçar, tu não sabe vender. Se tu orçar caro, tu não vende. Se tu orçar barato demais, tu quebra. Exatamente. Então, o orçamento graças a Deus, não sei que luz que veio na minha cabeça que me botou, tem que saber orçar. Porque se tu não souber orçar, tu tá ralado. E realmente, assim, o orçamento, ele é a origem de qualquer negócio. Se tu não souber orçar, cara, não tem. Tu quebra. Tu vai fazer uma, duas, na terceira tu vai quebrar, não tem. Então, é fundamental. E outra coisa, além do orçamento, é a gestão desse orçamento. É como que tu vai gerir, né, todo esse processo. E aí que está a complexidade da coisa, porque não é mole. Dentro de uma obra, tu tem, se tu quiser gerenciar bem, né, tu tem centenas de processos, procedimentos, valores de entrada, saída, então tem que estar tudo registradinho ali. Então bem legal. Vou te dispensar, que eu sei que tu tem aniversário hoje. Tenho. E vou agradecer a participação dos alunos, né? Espero que eu tenha conseguido atender a necessidade deles, que é trazer profissionais que tragam essa proximidade do conteúdo com a execução, né? Com a prática. Então, Leonardo, eu vou ficar ali esperando depois no WhatsApp uma quinta. Vamos. Que eu paro. Nessa agora? Nessa? Não precisa ser nessa. Pode ser para a próxima semana, que aí até eu já vou preparar o pessoal também. E aí vou pedir a contribuição da Valência e do Maurício, que assistiram um pouco até o final, e que converse com os colegas até mesmo, porque a ideia é sempre trazer o melhor para o aluno. Eu acho que talvez o Leonardo gostaria que alguém tivesse com ele, enquanto ele ainda estivesse dentro da academia. Cara, tudo que era conhecimento novo, coisa diferente, eu queria saber, porque eu via uma oportunidade nisso. Então, é o que eu acho, assim, eu acho que toda inovação é uma oportunidade para todo mundo. É muito melhor tu fazer uma coisa diferente que ninguém faça do que fazer igual todo mundo faz. Então, acho que nesse sentido aí é legal, pelo menos, a gente conhecer para poder filtrar a coisa, né? Trocar uma ideia também com quem já faz, né? Para nos dar segurança também, né? Exatamente. Mas fico à disposição, só me chamar aí que a gente pode fazer. Vou deixar programado para a próxima quinta, só me diz o horário depois. Tá, eu te mas a gente vai se falando aí tranquilo aí, cara. Por mim, eu abro o Cienge aqui lá da empresa e a gente vai navegando em tudo aí. Tá? Tá, agradeço, agradeço imensamente, assim. Capaz, cara. Agradeço, tá, né? Capaz. Não tenho nem palavras para te agradecer. E agradecer aos alunos, então. E agora a gente vai desconectar, porque eu tenho que conectar com o Zabaleta para orientar ele. Tá. Falou, galera. Valeu. Obrigadão aí. Pela palestra. Boa noite. Pode crer. Até mais. Valeu, boa noite. Valeu.